Graça, misericórdia e paz, povo do avivamento. Que a graça, que a misericórdia, que a paz do Senhor seja acrescentada, multiplicada e renovada sobre a sua vida, queridos. Deus, Ele é um Deus justo, reto, fiel, benevolente e maravilhoso, o qual Ele nos deu Jesus, né? A palavra. Então Jesus, Ele é a palavra. Jesus, a Bíblia diz lá em João, Evangelho de João, que Jesus, no princípio, Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus é a própria palavra revelada de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela cumpre um propósito para o qual ela foi enviada. Então a palavra de Deus, ela foi enviada para mim e para a sua vida, para nos trazer a salvação, para nos trazer uma cura, para nos trazer um renovo, para nos trazer uma restauração na alma. Deus, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar. Nós estamos, queridos, num processo de aperfeiçoamento do Senhor. E um processo de aperfeiçoamento do Senhor é no deserto. Deus, a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 22, que pôs Deus a Abraão à prova. Colocou Abraão a ser provado. Deus pôs Abraão à prova. Mas Deus, que conhece todas as coisas, Ele já sabia que Abraão entregaria o seu filho em holocausto. Ele saberia que Abraão seria fiel ao Senhor. Mas então por que Deus provou Abraão? Porque Abraão precisava ser aperfeiçoado no amor que ele tinha para com Deus. Deus, Ele me coloca, Ele te coloca na prova. E Ele já conhece, Ele conhece o nosso amanhã, Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece a nossa história. E Ele nos coloca à prova, queridos, porque Ele quer nos aperfeiçoar. O deserto, as provas, as tempestades, as lutas, é o aperfeiçoamento do Senhor. O apóstolo Paulo, ele declara algo tão lindo, ele declara algo tão maravilhoso. Ele diz assim: olha, as circunstâncias do presente momento, as provas desse presente momento, as situações difíceis não se compara com a glória que será revelada em Cristo Jesus na glória. Então nós temos que entender: toda prova, toda luta, toda circunstância e dificuldade produz em nós um crescimento. E eu preciso crescer em Deus. Mas se tudo estiver bem, se tudo estiver maravilhoso, é muito fácil nós, de uma forma hipócrita, desculpa a palavra, de uma forma irônica, de uma forma farisaica, erguer as nossas mãos e adorar. Mas o Senhor quer ver nossa adoração na prova, o Senhor quer ver a nossa adoração na luta, nas circunstâncias. E muitas vezes o que nos faz chegar a Deus, queridos, são as provas. O que nos faz nos achegar a Deus são as dificuldades, porque muitas vezes achamos que Deus, Ele é apenas um gênio da lâmpada, que nós só chegamos diante dele para fazer os pedidos. Ou então nós achamos que Deus é um remédio que nós vamos chegar nele quando nós precisamos de uma cura, quando nós precisamos de uma mudança, quando nós precisamos de uma porta aberta. Não, Deus é muito mais do que isso. E Deus, Ele nos chama a um relacionamento pessoal, a intimidade. A Bíblia diz que Jesus, Ele falou assim aos seus discípulos: olha, eu vou subir e eu vou me assentar à direita do Deus Pai, mas eu vos enviarei Ele, o Consolador, aquele que estará convosco todos os dias, que ensinará todas as coisas, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vos será o vosso amigo, Ele vos ensinará. A Bíblia diz até em Romanos 8, 26, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda em nossas aflições, nos ajuda em nossas orações com gemidos inexprimíveis, inefáveis, porque não sabemos como nos achegar diante de Deus, mas Ele intercede segundo Deus pelas nossas vidas, pelos nossos propósitos. Então o Espírito Santo é o nosso amigo, é aquele que entrega os dons, lá em 1 Coríntios capítulo 12, aquele que dá os dons segundo a sua vontade para a edificação do corpo. Então nós precisamos desse Espírito Santo. E a Bíblia diz que esse Espírito Santo, ele mora dentro de mim e dentro de você. Jesus, ele nos tabernaculizou. Ou seja, Espírito Santo, ele mora em mim. Eu sou a arca de Deus.
você é a arca de Deus, e a Bíblia diz que nós que somos o templo do Espírito Santo não devemos ser impuros, né? 1 Coríntios 3, 14 e 15, mas vós que sois templos do Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita em templo imundo, porque se vós for imundos, Deus o destruirá. Então nós temos que conservar a nossa pureza, a nossa santidade, amados. E eu quero compartilhar uma palavra contigo nessa manhã maravilhosa, nessa manhã que está lá no livro do profeta Jeremias, o profeta chorão, que você possa acompanhar comigo. 29, no capítulo 29, no verso do 10 até o verso 14. A palavra de Deus é tremenda, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre oração, nós vamos falar um pouco sobre clamar, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que Deus tem preparado, querido. Não importa qual é o teu cativeiro, não importa qual é a sua situação, talvez você seja alguém preso no adultério, talvez você seja alguém preso na prostituição, preso na pornografia, preso, né, num mundo medíocre, num mundo em que está te levando cada vez mais para o buraco, para pior. Talvez você seja alguém que já não tem mais prazer e alegria na vida, mas eu vou te mostrar, segundo Deus, um dia Deus me restaurou, um dia Deus me tirou lá da depressão, um dia Deus me tirou lá de um mundinho miserável, medíocre, de um mundinho em que não havia saída e nem solução. Me trouxe para ser um homem de Deus, me trouxe para ser alguém restaurado, me trouxe para ser alguém aperfeiçoado em Deus. Eu continuo num processo, mas hoje Deus é o meu supridor, Deus é aquele que me fortalece. A Bíblia diz assim, ó, sede fortalecidos, Efésios 6:10, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, na força do nosso braço, da nossa intelectualidade, do nosso eu, não tem como, não podemos avançar, porque nós somos criados em Deus, fomos gerados em Deus, e nós precisamos de Deus como o ar que respiramos. E sem o ar que respiramos, o que acontece? Nós vamos morrer, e sem Deus, sem o Espírito Santo, sem a busca do Senhor, nós vamos morrer. E diz assim a palavra do Senhor, meus amados. Aleluia. Sei de cantarabaçu de comanai. Deus vai falar contigo, eu tenho certeza, meu querido. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e comprarei para convosco e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tomando, trazer-vos para este lugar. Verso 11: eu é que sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo 12: e então invocareis o meu nome, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Verso 13: buscar-me-eis e me encontrareis, quando o buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos-á de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer a vós ao lugar de onde vos saí, de onde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Aleluias. É muito maravilhoso, queridos, a palavra do Senhor. Em Jeremias 33, verso 3 diz assim: invocar-me-eis e responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Isaías 55, verso 6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, o invocai enquanto Ele está perto. Queridos, é um tempo de buscar a Deus,
É um tempo de invocar o nome do Senhor, porque é Ele quem muda a sua sorte, quem muda a sua vida, que muda a sua história. Nós vemos na Bíblia pessoas que se encontraram com Jesus e nunca mais tiveram a mesma vida, nunca mais foram as mesmas pessoas. Jesus, Ele transforma, Jesus, Ele muda. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, há uma mudança, há uma transformação, há algo novo para nós. Nós poderíamos citar aqui Zaqueu, nós poderíamos citar aqui aquela viúva do fluxo de sangue, nós poderíamos citar aqui o centurião Jairo, que Jesus ressuscitou a sua filha, aquela viúva de Naim, que estava indo sepultar o seu filho e se encontrou com Jesus. A morte, quando se encontra com Jesus, ela vive, ela revive. Não há morte na presença de Jesus, querido. Não há circunstância, não há doença, não há provação, não há dificuldade, porque Deus, Jesus, Ele nos traz algo novo, algo diferente. Jesus, Ele nos chama a invocar o nome dEle, a clamar o nome dEle. Talvez você seja alguém que está aí passando pela luta, pela prova, pela dificuldade. Talvez você seja alguém que já recorreu a tudo, que não sabe mais o que fazer, que não consegue mais se encontrar em Deus, não consegue mais se encontrar na vida. Esse capítulo 29, verso 11 de Jeremias. Jeremias era um profeta que intercedia, que clamava, que pagava um preço pela nação. Em 586, o povo de Judá, o povo do reino sul de Jerusalém, eles foram levados cativos para a Babilônia. Nós podemos lembrar, Daniel teve cativo na Babilônia. O rei Nabucodonosor, lembra? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Foram homens que estiveram na Babilônia. Foram homens que não se venderam. Foram homens que conservaram a sua integridade. Estavam lá vivendo algo. Pecado da nação. Muitas vezes o pecado da nação traz consequência para todos. Para todos. Mas mesmo diante de uma luta, diante de uma provação, diante de um exílio, diante de estar sendo exilado, de estar numa outra nação, de uma terra que não era deles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram santos, continuaram temendo a Deus. Não foram aqueles alguém que começaram a murmurar, reclamando, mas Senhor, eu sou santo, eu sou fiel, eu fiz isso, eu fiz aquilo e agora isso me sucede, isso me acontece. Por quê? Não, eles simplesmente continuaram servindo a Deus. Eles simplesmente creram que Deus estava no controle da situação, que Deus iria resgatar eles, ou então que eles iriam impactar a Babilônia. Daniel, alguém que orava 3 vezes ao dia, alguém que clamava a Deus e que nem os mandamentos do rei de adorar as estátuas paralisou Daniel. Teve um tempo que nem Nabucodonosor aguentou, que nem Nabucodonosor pôde resistir, e Nabucodonosor pôde dizer assim: ninguém adora outro Deus senão o Deus de Daniel, senão o Deus verdadeiro, senão o Deus vivo. Meus queridos, o povo foi levado exilado para a Babilônia. 70 anos eles ficaram lá. E estando na Babilônia, Deus, Ele traz uma palavra profética através do profeta Jeremias, de que Deus iria trazer aquele povo, porque aquele povo, ele se voltaria para Deus, ele invocaria o nome do Senhor, e o Senhor nos ouviria, o Senhor daria ouvido às súplicas, às orações para com eles. O povo estava exilado, o povo estava numa nação que não era deles. Porém, muitos desejavam voltar, mas lá na nação da Babilônia, muitos construíram casas, muitos passaram a ter coisas naquele lugar, conquistar naquele lugar. Alguns estavam tão bem naquele lugar, longe da sua nação, que nem queriam voltar mais para a sua nação, para ajudar, para Israel. Tão bem que estavam lá. Muitas vezes estamos longe de Deus, muitas vezes estamos longe da nossa terra, longe da igreja, longe da presença do Senhor, mas tudo está ótimo, tudo está bom. Eu estou trabalhando, estou comendo,
Deus. Eu não quero, Senhor. Muitas vezes pensamos assim. Porém, nós temos que entender uma coisa, que o mundo pode nos oferecer 70 anos, 80 anos de vida, de gozo, de alegria, de momentos, mas que é uma eternidade no qual eu e você temos que pensar. Em que só aqueles que são chegados de Deus, só aqueles que estão na presença do Pai, vão poder ouvir de Jesus assim, ó: chegai-vos, filhos meus, para o gozo do teu Senhor. Entrai para as bodas do Cordeiro. Então a Bíblia diz assim: eis que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É pensamentos de bem, é pensamento de paz, não é pensamento de mal. Muitas vezes você fica pensando que Deus não se importa com você, que Deus não está nem aí para você, que a sua história não pode ser mudada, que você não merece, e realmente não merecemos, mas a graça de Deus nos alcança, o favor de Deus te alcança, querido. O homem não merece nada, por mais melhor que ele possa ser, ele ainda não é nada, ele é apenas pó. Mas a graça, o favor de Deus é que nos alcança. Então você pensa aí muitas vezes que Deus não pode te alcançar, que Deus não pode mudar o seu casamento, que Deus não pode abrir uma porta, que Deus não pode suprir esse vazio que você sente, meu querido, minha querida, dentro do seu corpo, dentro da sua vida, no seu coração, na sua alma. Deus não pode curar essa enfermidade. Deus não pode alcançar a sua família, meu querido. Eu é que sei, Deus dizendo, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz. Porque Deus está me castigando, Deus não me ama. Não, querido. São pensamentos de paz e não de mal. Deus não tem prazer em ver o mal dos seus filhos, em ver a tristeza dos seus filhos, em ver as provações da vida dos seus filhos. E o verso 11 de Jeremias continua dizendo: são pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Qual de nós deseja ser triste? Qual de nós deseja estar longe de Deus? Nós desejamos estar com Deus. Nós desejamos ter uma vida boa, uma família bem estruturada, querido. Nós desejamos ser felizes. Todo mundo deseja ser feliz. Então Deus fala assim: olha, eu é que sei esses pensamentos que tenho de vós. São pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um fim que desejais. E depois diz no verso 12: então invocareis a mim, clamarão a mim, e eu os ouvirei, querido. Está na hora de você clamar, está na hora de você buscar a presença de Deus, mas eu não tenho força, então está na hora de você ser fortalecido no Senhor. Quando nós começamos a clamar, quando nós colocamos o nosso joelho no chão, quando nós começamos realmente a entrar em Deus, a buscar a Deus, a esperar em Deus, Deus começa a agir, Deus começa a operar, Deus começa a fazer grandes coisas em nossa vida. Cheio de carabaçu de comanaia, cheio de cantarai. E o verso 13 de Jeremias 29 diz assim: do que su de cantarabia, su de clomanai. Invocai-me-eis e me encontrareis quando o buscar-me de todo o coração. Deus, ele fala assim: olha, vocês vão orar a mim, vocês vão clamar a mim, vão me encontrar quando vocês buscarem de todo o coração, com toda a vossa alma, com todo o vosso entendimento. Um dos mandamentos da palavra do Senhor, em qualquer Bíblia, em qualquer tradução, o maior mandamento será: ame o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Esse é o maior mandamento, meu amado. E a Bíblia diz assim, verso 13 de Jeremias: olha, se você buscar com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com todo o seu amor, você vai me encontrar. Não fala de você buscar Deus por uma forma religiosa. Não, porque eu tenho que ir na igreja, hoje é domingo, é dia de culto, etc. Não. Manda embora a religiosidade. Deus, ele quer que você busque ele por amor. Deus, ele não é apenas aquele que nos supre, não é apenas aquele que nos abençoa. Deus é o nosso amado. Vem, meu amado. Ele é o nosso amor, querido. Nós temos que adorá-lo como o nosso maior tesouro, o nosso maior presente, o nosso maior. O bem mais precioso que nós temos é o Senhor. O bem mais precioso que nós temos é Deus. Você precisa entender, você precisa compreender isso, meu amado.
isso, quando você entender isso, meu querido, você vai invocar o nome dele, você vai entrar na presença dele, a glória dele vai descer, a Shekinah dele vai descer como desceu no tempo de Salomão. A glória era tão grande, a presença era tão grande, a unção era tão maravilhosa, que ninguém conseguia se conter em pé de tanta graça de Deus. Por que Deus não se manifesta? Por que Deus não opera? Porque muitos buscam a Deus de forma religiosa, buscam a Deus porque se acha num direito, porque se acha numa obrigação, se torna um fardo, se torna algo mecânico, algo religioso. Tudo que a religião nos afasta, nos distancia de Deus. Deus não criou a religião. Deus, quando ele olha para a terra, ele não vê a placa da sua igreja, não vê a placa da minha igreja, não vê placa de igreja nenhuma, mas ele vê um povo chamado e escolhido em Deus. Salvação está em Jesus, não está na placa da sua igreja nem da minha igreja, meu amado, mas está em Jesus, está no Senhor. E Deus, ele fala assim: eu vou resgatar vocês, verso 14, eu vou resgatar vocês aí da Babilônia, eu vou abençoar a vida de vocês, eu vou trazer vocês de volta. O povo estava cativo, cativeiro babilônico. Lembra do reino dividido? Dividiu-se o reino após os reinados do rei Saul, que reinou 40 anos, o rei Davi, que reinou 40 anos, Salomão, filho de Davi, que reinou 40 anos, 120 anos de reinado do Reino Unido. Mas após o reinado de Salomão, devido a Salomão cobrar tributo muito alto, e do seu filho que assumiu o trono, depois da morte de Salomão continuar, houve a divisão do reino, o reino norte, o reino sul, o reino de Judá, o reino norte, o reino de Israel, com 10 tribos o reino norte, e o reino sul com 2 tribos. Judá, a tribo de Judá é a tribo de Manassés. Eu queria, o povo estava no exílio. Muitas vezes o Senhor nos leva ao exílio. O Senhor levou Jesus ao deserto, 40 dias no deserto. Jesus precisava se aperfeiçoar. Jesus era filho de Deus. O deserto não é para a nossa morte, queridos. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. Um povo que viu o mar se abrir, que viu a rocha nascer a água, que viu o maná cair do céu. Queria carne, as codornizes vinham, eles comiam carne. E muitas vezes a gente não entende por que esse povo se corrompeu. Esse povo, após Moisés, subiu ao monte para ouvir os mandamentos de Deus e dar os mandamentos, 10 mandamentos. Quando 10, eles tinham feito um bezerro de ouro para adorar. Como um povo que viu a glória de Deus, que viu a coluna de fumaça com eles durante o dia, para trazer sombra para eles, e à noite uma coluna de fogo para clarear o caminho deles. Como um povo que viu tantos milagres de Deus poderia se corromper, tanto assim, simplesmente porque não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava dentro deles. O Espírito Santo era sobre a vida de Moisés. Eles não tinham conhecimento de Deus ainda. Eles não tinham o Espírito. Mas eu e você temos o Espírito dentro de nós. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo nos dá a diretriz daquilo que é certo, daquilo que é errado, querido. Quando dependemos dele. Um povo que não adentrou uma terra prometida, mas que estava ali no deserto. Mas Deus não podia levar um povo desobediente. Deus não podia levar um povo que não tinha amor por ele. Eles precisavam ser aperfeiçoados por Deus. Todo deserto vai me aperfeiçoar. Todo deserto vai me produzir um crescimento, porque não é de qualquer forma que eu adentro o reino. Em Mateus capítulo 12, verso 11. Aliás, verso 11. Capítulo 11, verso 12, diz assim: porque desde os dias do reino, dos dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforços, e aqueles que se esforçam se apoderam desse reino. Aqueles que se esforçam se apoderam desse reino. Querido, Deus não te chamou para um mar de rosas. O Evangelho não é um mar de rosas. O Evangelho não é a solução dos seus problemas. Muito tem se pregado aí o Evangelho que soluciona todos os seus problemas,
que não vai ter mais nenhum problema, não vai ter mais nenhuma aflição, não vai ter mais nenhuma luta, muito pelo contrário, querido. A Bíblia diz assim, Jesus falou, no mundo tereis aflições. A Bíblia fala muito de luta, de provas, de tempestades, mas tem de bom ânimo, e eu venci o mundo. E para finalizar essa palavra, meu amado, nós vamos lá para Salmos 126, que é um cântico de romagem, quando o povo voltava para a sua nação, quando o povo voltava do cativeiro babilônico, quando o povo voltava à sua nação, quando o povo voltava para o lugar de onde não deveria nunca ter saído, que o teu lugar é na presença de Deus, o teu lugar é na terra de Deus, o teu lugar é estar com o Senhor. Então, que você não venha sair, que Deus venha te trazer de volta ao seu lugar, que você não venha ser removido do seu lugar de adoração, de oração, de busca constante pela presença de Deus. E Salmo 126 diz assim, ó: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha. Verso 2. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entrando entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus filhos. É um cântico de romagem, e eles dizem assim, ó: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha. O sonho deles era ter uma vida estruturada, ela está na sua nação de origem, ela está de volta ao seu lugar. É se encontrar de volta no lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Qual que é o seu maior sonho, querido? O seu maior objetivo na vida talvez seja ter uma família estruturada, um casamento abençoado, um emprego, um trabalho melhor. Talvez seja ser um pregador da palavra de Deus, um missionário do Senhor. Talvez seja ser louvar o nome do Senhor, ir para as nações. Eu não sei qual que é o seu maior sonho. É ver seus filhos salvos, é ver sua família salva, é ver a libertação do esposo, da esposa, dos filhos. Não sei qual que é o seu maior sonho. Mas eu te digo uma coisa: o Senhor pode restaurar a sua sorte hoje. O Senhor pode restaurar a sorte da sua família, a sorte da sua casa. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como quem sonha. Parecia sonho eles voltando para a sua terra de origem. Parecia sonho, não parecia real, mas as bênçãos de Deus, o alcançar de Deus, o operar de Deus vai ser tão maravilhoso. Você vai viver o sobrenatural, você vai viver aquilo que Deus tem para você. Vai ser tão bom, vai ser tão maravilhoso, vai ser tão poderoso que você vai pensar que é um sonho, mas não é a realidade. É real. Verso 2. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Deus, Ele quer ver os seus filhos alegres, queridos. Nós temos que louvar o Senhor quando estamos na dificuldade, na tristeza, temos. Mas quando nós somos abençoados, quando nós alcançamos o favor de Deus, nós se alegramos tanto, a alegria é tão grande que a nossa boca se enche de riso, a nossa língua de júbilo. E aqui diz assim: entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Olha só, querido, o favor de Deus será tão grande na sua vida, a graça de Deus, o milagre de Deus será tão grande, o prover
mover de Deus será tão grande, o agir de Deus será tão grande, que as pessoas à sua volta, os ímpios, aqueles que ainda não conhecem Deus, olharão para você e falarão assim: olha, mas o favor de Deus foi tão grande. Dabaçu de cantaraias, Oricaçu de camacaias. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Deus, olha só o que Deus fez na vida daquele irmão, na vida daquela irmã. As pessoas vão dizer, as pessoas à sua volta vão olhar e ver Jesus, e ver a glória de Deus em você, ver o agir de Deus em você. Eles vão falar assim: ó, grande coisa tem feito o Senhor pela vida dele, pela vida dela. Eu realmente quero esse Deus. Esse é o Deus vivo, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus que tudo pode. Dei com Manaias. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. O Senhor tem feito grandes coisas, querido, nas nossas vidas e na nossa família. O Senhor tem dado um livramento a cada segundo e a cada minuto que se passa da nossa vida. E o Senhor quer te dar nesta manhã o livramento. O Senhor quer entrar na sua casa. O Senhor quer entrar na sua história. O Senhor quer fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus. O Senhor quer fazer da sua família uma família abençoada, uma família que abençoará as próximas famílias da terra. Derabaçu de cantaraias. Eu queria orar pela sua vida, meu amado. Eu queria orar pela sua vida. Eu sei que essa mensagem pode alcançar o seu coração. Eu sei que grandes coisas vai fazer o Senhor por nós, por minha vida, por tua vida. E por isso nós vamos se alegrar na bênção do Senhor, na glória do Senhor, no agir do Senhor. Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Vamos orar. Pai, eu abençoo, Deus, nesse momento. Essa vida, Pai, que nos assiste, que nos ouve. Pai amado, eu não sei qual é a luta, a provação, a circunstância da vida que essa pessoa está passando. Talvez a circunstância, a dificuldade seja lá no trabalho. Talvez a circunstância, Pai, seja lá dentro da casa, do lar, que o casamento não está bem, a discórdia, a discussão. Meu Senhor, talvez seja lá na vizinhança, meu Pai. Discórdia, briga. Talvez essa pessoa seja uma pessoa que foi isolada pelas outras pessoas, meu Senhor. Uma pessoa que se sente sozinha, uma pessoa que se sente rejeitada. Talvez essa pessoa esteja, Pai, com uma enfermidade incurável. Talvez essa pessoa esteja com uma dor tão grande no coração, Pai. Que o casamento foi dissipado. Que perdeu o filho, perdeu a filha, perdeu o esposo ou a esposa. Eu não sei, Pai, qual é a dor, qual é a causa da dor na vida dessa pessoa. Mas em nome do Senhor Jesus, alcança essa vida agora, Pai. Alcança o homem, a mulher, o esposo, a esposa, a família, os jovens, Senhor. As crianças. Que toda obra contrária, meu Pai, todo grilhão, toda cadeia, se rompa agora. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Cheio de cantarabaçu de comanai. Assim eu oro, Pai. E te glorifico. Te exalto, declarando, determinando a bênção na casa, no lar dessa família. Que toda a obra do inferno seja dissipada, seja desfeita, seja cancelada. Declara esse casamento abençoado. Declara a porta aberta. Declara essa pessoa curada agora no nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que está na depressão, que não sabe o que fazer, que não tem solução mais. Que essa pessoa seja abençoada pela tua glória, pelo teu poder e pelo teu Espírito, meu Pai, em nome de Jesus. Queridos, espero que Deus tenha falado contigo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida. Graça, misericórdia e paz seja acrescentada na sua vida no nome do Senhor.